Capítulo 7. As últimas 7 palavras de Jesus na cruz. Lucas 23, 34 a 46. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até às 3 horas da tarde. O sol deixará de brilhar. E o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Muitas pessoas analisam sua vida, quando a morte está perto. Para amigos e familiares deixam suas últimas palavras. Da mesma forma, Jesus se tornou carne, veio a este mundo através da providência de Deus e proclamou as 7 últimas palavras na cruz até seu último suspiro. Esse fato chamamos de as últimas 7 palavras de Jesus na cruz. Examinaremos o significado espiritual das últimas 7 palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes. O autor de Filipenses descreve Jesus na seguinte passagem: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Jesus foi crucificado na cruz para demonstrar seu amor e obediência a Deus de forma que ele abriu o caminho da salvação aos pecadores. As pessoas perto da cruz zombavam de Jesus gritando, o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Lucas 23, 35. Os soldados também zombaram dele, oferecendo-lhe vinagre, e dizendo, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Um dos criminosos que estava ao lado lançou-lhe insultos, dizendo, você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Lucas 23, 33 a 34. Jesus orou a Deus pedindo que lhes perdoasse. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, enquanto deu seu último suspiro. Jesus peticionou ao Pai para que tivesse misericórdia e para que perdoasse aqueles que não sabiam que era o Filho de Deus que estava sendo crucificado por seus pecados. Talvez nem sabiam o que era pecado. Esta, portanto, foi sua primeira palavra na cruz. Jesus orou com amor por aqueles que o crucificavam. Jesus, Filho de Deus, orou por aqueles que o crucificaram, mesmo sabendo que não tinha defeito ou blasfemado. Quão profundo e incrível é o seu amor! Jesus poderia facilmente ter se livrado da cruz para evitar seu castigo, tendo em vista que é o Filho de Deus e possui todo o poder. No entanto, ele foi crucificado para que se cumprisse o plano de salvação de acordo com a vontade de Deus. Além disso, ele foi capaz de suportar todo o sofrimento e vergonha, orar por eles com amor e pedir a Deus o perdão. Jesus orou fervorosamente, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Aqui, eles não significa apenas aqueles que zombaram e o crucificaram, mas inclui também todos os homens que não receberam a Jesus Cristo e continuavam trilhando o caminho das trevas. Assim como as pessoas que diretamente crucificaram Jesus, o Filho de Deus, muitas pessoas estão pecando, porque não conhecem a Jesus Cristo e a verdade. O seu inimigo, o diabo, pertence às trevas e odeia a luz, por isso crucificou Jesus, a verdadeira luz. Hoje, o diabo controla as pessoas que pertencem às trevas e faz com que sejam perseguidos os que andam na luz.
Como você pode reagir àqueles que não conhecem a verdade? Jesus nos ensina qual é a vontade de Deus e qual a atitude cristã que devemos ter diante das tribulações. Em Mateus 5:44 lemos: Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Devemos ser capazes de orar por todos aqueles que nos perseguem dizendo: Deus, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Abençoa-os para que também recebam o Senhor e para que possamos nos encontrar nos céus. 2. Hoje me encontrarás no paraíso. Dois criminosos também foram crucificados, quando Jesus foi pregado na cruz no Gólgota, o lugar da caveira. Lucas 23:33. Um dos criminosos insultou Jesus, mas o outro repreendeu o primeiro, arrependeu-se, e aceitou a Jesus como seu Salvador. Depois, Jesus prometeu-lhe que estaria com ele no paraíso. Esta foi a segunda palavra de Jesus na cruz. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23:39-43. Jesus proclamou que era o Messias, que podia perdoar aos pecadores, quando se arrependiam, e os salvou através da segunda palavra proferida na cruz. Quando você lê os 4 evangelhos, as respostas dos dois criminosos foram escritas de forma diferente. Em Mateus 27:44 está escrito: Igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Em Marcos 15:32 lemos: O Cristo, o Rei de Israel. Desça da cruz, para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Nestes dois evangelhos, você vê que os dois criminosos insultaram a Jesus. No entanto, em Lucas 23, lemos que um dos criminosos repreendeu o outro e se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus e foi salvo. Isso não significa que os 4 evangelhos não estão um de acordo com o outro. Ao contrário, em sua providência, Deus permitiu que os autores escrevessem de formas diferentes. Na Bíblia, a providência de Deus e os elementos históricos se condensam. Se tudo fosse escrito em detalhes, 1000 Bíblias não seriam suficientes. Hoje, se você grava algo com câmera, você poderá assistir depois, mas nos tempos de Jesus, não havia esse tipo de equipamento. Eles somente podiam descrever estes acontecimentos. Através de pequenas diferenças, você pode vivenciar e até imaginar situações de ângulos diferentes. Um entendimento melhor sobre a crucificação de Jesus. Quando Jesus proclamou o Evangelho, grandes multidões o acompanhavam. Uns queriam escutar sua mensagem, outros queriam ver os milagres e sinais dos céus, e outros queriam apenas comida. Muitos venderam suas propriedades e foram servir a Jesus. Em Lucas 9, Jesus deu graças por 5 pedaços de pão e 2 peixes. O número de pessoas que comeram naquele dia foram 5.000, Lucas 9:12-17. Imagine quantas pessoas haviam, incluindo os que amavam e odiavam Jesus, e que estavam reunidas no dia em que ele foi crucificado. A multidão rodeou a cruz de forma que os soldados bloquearam os acessos com lanças e escudos. Imagine as pessoas gritando para Jesus ao redor da cruz. A multidão o insultava. Até um dos criminosos ao lado de Jesus o insultou. Quem foi capaz de escutar o que um dos criminosos disse? Provavelmente os que estavam mais perto de Jesus puderam escutar suas palavras. O outro criminoso disse algo a Jesus com uma má expressão facial. No entanto, aqueles que estavam longe, no lado oposto, provavelmente viram que o criminoso que se arrependeu estava insultando Jesus. Por um lado, naquele ambiente barulhento, os autores dos evangelhos de Mateus e Marcos não conseguiram ouvir o criminoso que se arrependeu e acharam que ele também insultou a Jesus. Por outro lado,
O autor do Evangelho de Lucas escutou claramente, de forma que sabia que um dos criminosos não insultou a Jesus, e sim se arrependeu. Portanto, Mateus e Marcos estavam em locais diferentes que João e Lucas. Deus, que sabe de todas as coisas, permitiu que eles escrevessem de formas diferentes, para que depois gerações pudessem discernir essas situações claramente. Reino dos céus para o criminoso arrependido. Jesus prometeu ao criminoso arrependido na cruz antes da morte: "Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso." Essa passagem tem um significado espiritual. Céus, reino dos céus, é muito vasta, além de nossa imaginação. Até mesmo Jesus nos diz em João 14, 2: "Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar." O salmista diz: "Louve nos mais altos céus e as águas acima do firmamento." Salmos 1:4-8-4. Neemias 9h06 louva Deus que fez os céus, até mesmo os mais altos céus. 2 Coríntios 12, 2 fala: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe." Apocalipse 21, 2, diz que na Nova Jerusalém está o trono de Deus. Da mesma forma, há muitas moradas no céu. No entanto, você não tem permissão de viver no local de sua escolha. O Deus de justiça recompensa a cada um conforme o que fez neste mundo. Quando você imita ao seu Senhor e trabalha pelo seu reino, os tesouros que você acumula e etc. Mateus 11, 12, Apocalipse 22, 12. Em João 3h06 lemos: "O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito." Dependendo da extensão, uma pessoa que pensava somente na carne pode se tornar espiritual, habitando em lugares nos céus que serão divididos em grupos de mesmo nível espiritual. É claro que cada lugar nos céus é maravilhoso, porque Deus reina nele. No entanto, há diferenças em alguns locais no céu. Por exemplo, estilo de vida, padrões de vida, gostos em metrópoles são bem diferentes daqueles no interior. Da mesma maneira, a Cidade Santa, Nova Jerusalém, é o local mais glorioso nos céus, onde está o trono de Deus e onde os filhos que mais se assemelham a ele residirão. No entanto, o paraíso é um lugar onde está o criminoso arrependido no último minuto de sua morte na cruz. Esse local é localizado na fronteira dos céus. Muitos outros que recebem salvação dessa mesma forma viverão neste mesmo lugar. Essas pessoas receberam a Jesus Cristo, mas não caminharam para ser mudadas espiritualmente. Por que o criminoso arrependido entrou no paraíso? Ele confessou ser um pecador em seu bom coração e recebeu a Jesus como seu Salvador. No entanto, ele não viveu anteriormente conforme a palavra de Deus ou evangelizou outros. Ele não trabalhou para o Senhor. Ele não fez nada para receber recompensas no céu. Por isso ele entrou no paraíso, o local mais simples no céu. Jesus desceu às profundezas da terra. Mesmo sabendo que Jesus prometeu ao criminoso que, "Hoje você estará comigo no paraíso", não significa que Jesus vive somente no paraíso. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, governa e habita com os filhos de Deus em todo o céu, incluindo o paraíso e a Nova Jerusalém. Neste sentido, ele habita no paraíso como em qualquer outro lugar nos céus. Quando Jesus disse ao criminoso arrependido: "Hoje você estará comigo no paraíso", hoje não significa o dia específico que Jesus morreu na cruz ou outro dia em particular. Jesus mencionou que ele estaria com o criminoso arrependido a qualquer momento, uma vez que ele se tornou um filho de Deus. Quando nos referimos à Bíblia, Jesus não foi ao paraíso depois de sua morte. Em Mateus 12, 40 Jesus diz a alguns fariseus: "Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra." Em Efésios 4, 9 lemos: "Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra." E mais, 1 Pedro 3, 18-19 diz que: "Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, que também foi e pregou aos espíritos em prisão."
Jesus foi às profundezas e pregou aos espíritos antes de ressuscitar no terceiro dia. Por que isso era necessário? Antes de Jesus vir a este mundo, muitas pessoas durante o Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento não tiveram a oportunidade de escutar o Evangelho, mas viveram na bondade aceitando a Deus. Isto significa que todos foram para o inferno porque não conheciam a Jesus? Deus enviou seu único Filho a este mundo e aquele que o receber será salvo. Deus não criaria o homem para que fosse somente salvo quando Jesus Cristo viesse. Aqueles que não tiveram a oportunidade de escutar o Evangelho, mas viveram na bondade serão julgados conforme suas ações. Por um lado, aqueles que possuem bom coração estão reunidos nas profundezas da terra. Por outro lado, o Hades é um lugar onde as almas perdidas estão, até que chegue o dia do julgamento. Depois da crucificação, Jesus foi às profundezas da terra e pregou o Evangelho aos espíritos que não o conheciam, mas viviam na bondade e eram dignos de ser salvos. Não há outro nome abaixo dos céus que possa dar salvação ao homem, a não ser Jesus Cristo. Por esse motivo, Jesus desceu e pregou sobre ele mesmo aos espíritos, para que o recebessem e fossem salvos. A Bíblia diz que os espíritos salvos antes da crucificação de Jesus são levados para o lado de Abraão, Lucas 16, 22, mas levados para o lado de Jesus após sua ressurreição. Salvação conforme o julgamento da consciência. Antes de Jesus vir a este mundo para pregar o Evangelho, boas pessoas viveram na retidão em seus corações. Esta é a lei da consciência. Boas pessoas que não praticaram o mal, mesmo quando tiveram problemas e dificuldades, porque escutaram a voz do coração. Romanos 1, 20 nos diz: pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Observando o universo e como tudo na Terra está em perfeita harmonia, pessoas com um bom coração acreditam que há vida eterna. Isso é porque não vivem de acordo com sua natureza pecaminosa e se controlam para não viver prazeres da carne, temendo a Deus. Em Romanos 2, 14 a 15 vemos que, de fato, quando os gentios, que não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Deus deu a lei apenas aos israelitas, mas não aos gentios. No entanto, sabemos que os gentios estavam vivendo de acordo com a lei em seus corações e consciências. Você não pode dizer que aqueles que não acreditam em Jesus Cristo não podem ser salvos por nunca terem escutado o Evangelho na vida. Entre estes que morreram sem conhecer a Jesus Cristo, havia algumas pessoas que puderam se controlar contra os pensamentos maus, porque tinham coração limpo. Estas pessoas serão salvas de acordo com o julgamento de suas consciências. 3. Aí está o seu filho, aí está a sua mãe. O apóstolo João escreveu o que viu e ouviu diante da cruz na qual Jesus estava. Havia muitas mulheres, incluindo Maria, mãe de Jesus, Salomé, irmã de sua mãe, Maria esposa de Cleofas e Maria Madalena. Em João 19, 26 a 27, Jesus diz a Maria, sua mãe, ao ver sua dor, para receber João como seu filho e para que João cuidasse de sua mãe. Quando Jesus viu sua mãe ali, e, perto dela, o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Por que Jesus disse mulher e não mãe? A palavra mãe não é dita por Jesus, mas escrita pelo apóstolo João em sua perspectiva. Então, por que Jesus chamou sua mãe, que lhe deu à luz, de mulher? Se você se referir à Bíblia, Jesus não a chamou de mãe. Por exemplo, em João 2, 1 a 11, Jesus fez o seu primeiro milagre, tornando água em vinho, assim que iniciou o seu ministério. O milagre ocorreu em um casamento em Caná da Galileia. Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Quando o vinho acabou, Maria disse a Jesus, eles não têm mais vinho. Ela sabia que,
Como Filho de Deus, Jesus era capaz de transformar a água em vinho. Jesus disse: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus respondeu naquele momento que ainda não era tempo de se mostrar como o Messias, mesmo sabendo que Maria sentiu pelos convidados, pois não havia mais vinho. Transformar a água em vinho, espiritualmente significava que ele derramaria seu sangue na cruz. Jesus proclamou que veio a este mundo como nosso Salvador, completando o plano divino para a salvação humana na cruz. Então chamou a Maria mulher e não mãe. Além disso, Jesus é Deus na Trindade e o Criador. Deus, o Criador, é o Eu Sou o que Sou, Êxodo 3, 14, o primeiro e o último, Apocalipse 1, 17, 2, 8. Desse dia em diante, Jesus não tinha mais uma mãe, por isso a chamou de mulher e não de mãe. Hoje, muitos filhos de Deus se referem a Maria como Mãe Santa ou até mesmo fazem dela imagens e adoram-na. Você deve entender que isso é absolutamente errado porque ela não é a mãe de nosso Salvador, Êxodo 20, 4. A cidadania dos céus. Jesus confortou Maria que estava muito triste com a sua crucificação e disse ao seu discípulo amado para que cuidasse dela como sua própria mãe. Mesmo sabendo que Jesus sofria muito ali na cruz, ele se importou profundamente com o que poderia acontecer a Maria depois de sua morte. Você pode perceber aqui o seu amor. Através da terceira palavra de Jesus na cruz, você pode imaginar que na fé, somos todos irmãos e irmãs, família de Deus. Mateus 12 nos relata a cena quando a família de Jesus veio visitá-lo. Quando Jesus ficou sabendo deste fato, ele disse à multidão: Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Mateus 12, 48 a 50. Assim, quando sua fé cresce depois de receber a Jesus Cristo, sua noção de cidadão dos céus se torna mais clara e você ama seu irmão e irmã na fé mais que a sua família biológica. Se seus familiares não são filhos de Deus, eles não durarão como família para sempre. Seu relacionamento familiar termina com a morte. Se não acreditam em Jesus Cristo ou não vivem conforme a vontade de Deus, mesmo se dizem acreditar em Deus, irão para o inferno, pois o salário do pecado é a morte. Mateus 7, 21. Sua carne voltará ao pó depois da morte, mas você possui um espírito imortal. Se Deus retirasse o seu espírito, você seria apenas um cadáver que logo apodreceria. Deus Criador formou o primeiro homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida, seu espírito tornou-se imortal. É Deus que faz nascer o seu espírito imortal e faz com que a carne retorne ao pó. Mateus 23, 9 nos diz: A ninguém na terra chamem Pai, porque vocês só têm um Pai, aquele que está nos céus. Esse fato não significa que você não deva amar os não crentes de sua família. É importante que você os ame profundamente, pregue a eles o Evangelho e os guie para aceitarem a Jesus Cristo. 4 Eloi, Eloi, lama sabachthani? Jesus foi crucificado na cruz na terceira hora e, na sexta hora, trevas vieram sobre toda a terra até que, na nona hora, deu seu último suspiro. Convertendo na moderna concepção de tempo, ele foi crucificado às 9 horas da manhã e 3 horas depois, ao meio-dia, trevas vieram sobre toda a terra até às 15 horas. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, 33 a 34. 6 horas depois, na nona hora, Jesus clamou a Deus dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Esta foi a quarta palavra de Jesus na cruz. Jesus estava exausto, porque esteve pregado na cruz por 6 horas, derramando seu sangue e água sob o forte sol do deserto. Ele estava completamente exausto. Então, por que ele clamou? Cada uma das 7 palavras proferidas por Jesus na cruz tem um significado espiritual.
se não tivessem sido escutadas, seriam inúteis. As 7 últimas palavras proferidas vieram com a intenção de serem escritas claramente, para que todos entendessem a vontade de Deus. Além disso, ele proferiu essas últimas palavras na cruz com todo esforço, para que aqueles que estavam ao seu redor pudessem escutar e até escrevê-las. Alguns dizem que Jesus gritou se ressentindo com Deus, porque ele veio a este mundo em carne e suportou dores desnecessariamente. No entanto, isso não é verdade. Por que Jesus clamou Eloi, Eloi, lama sabachthani? A razão pela qual Jesus veio à Terra foi para destruir os intentos de Satanás e para nos abrir o caminho da salvação. Ainda, Jesus obedeceu à vontade de Deus ao ponto de morrer, se sacrificando completamente. Antes de sua crucificação, ele orou fervorosamente a Deus, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Lucas 22, 42 a 44. Ele carregou a cruz pesada, mesmo sabendo que sofreria ao ser pendurado. Ele suportou o sofrimento e maus tratos na cruz porque sabia do plano de Deus para a salvação humana. Como então Jesus se ressentiria ao enfrentar sua morte? Seu clamor não foi de ódio ou reprovação a Deus. Jesus teve razões para fazer isso. Primeiro, Jesus queria proclamar ao mundo que estava sendo crucificado pelos pecados do mundo. Ele queria que todos entendessem que deixou sua glória nos céus e foi desprezado completamente por Deus, mesmo sabendo que era o seu único filho. Ele clamou para que todos soubessem que estava ali para nos salvar de nossos pecados. A Bíblia nos diz que ele dizia meu Pai, mas na cruz ele disse meu Deus. Isto é porque Jesus esteve na cruz no lugar de todos os pecadores e pecadores não podem chamar a Deus de Pai. Naquele momento, Deus viu Jesus como pecador, carregando os pecados de toda a humanidade, e Jesus não ousou chamar Deus de Pai. Da mesma forma, você chama Deus de Abba Pai quando está correspondendo ao amor de Deus, mas o chama de Deus quando está afastado. Deus quer que todos se tornem seus verdadeiros filhos para o chamarem de Pai, aceitando a Jesus Cristo e caminhando na luz. Segundo, Jesus mostrou a todos que não conheciam a vontade de Deus e que ainda viviam nas trevas. Deus enviou seu único Filho Jesus Cristo a este mundo e permitiu que ele fosse zombado e crucificado pelas suas próprias criaturas. Jesus sabia por que Deus desprezaria seu Filho, mas a multidão que ali estava não conhecia a vontade de Deus. Ele clamou: Meu Deus! Meu Deus! Por que me abandonaste? Para que os que desconheciam o amor de Deus se arrependessem e se firmassem no caminho da salvação. 5. Tenho sede. No Antigo Testamento, existem inúmeras profecias sobre o sofrimento de Jesus na cruz. Em Salmo 69, 21, lemos: Puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Assim como descrito em Salmos, quando Jesus disse tenho sede, molharam uma esponja com vinagre colocando-a na ponta de um caniço de sopo e a puseram nos lábios de Jesus. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: Tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. João 19, 28 a 29. Antes de Jesus Cristo nascer na cidade de Belém, o salmista viu em uma visão que Jesus seria crucificado e que morreria na cruz, e escreveu sobre isso. Jesus disse: Tenho sede, para que a Escritura fosse cumprida. Vamos analisar sobre o significado espiritual da quinta palavra que Jesus proferiu na cruz: Tenho sede. Jesus declara sua sede espiritual. Muitas pessoas podem suportar a fome, mas não a sede. Jesus estava completamente exausto porque estava preso na cruz há 6 horas e havia derramado seu sangue debaixo de um sol de deserto. O grau de sua sede é muito além de nossa imaginação. Isso não significava que ele não aguentava mais de sede quando disse: Tenho sede. Ele sabia que retornaria em paz a Deus em breve. De fato, ele sofreu mais com a sede espiritual do que com a sede física. Este é o forte desejo de Jesus para os filhos de Deus: Tenho sede, porque derramei o meu sangue. Sacie minha sede pagando com o meu sangue.
2000 anos se passaram desde a morte de Jesus na cruz, mas ele continua nos mostrando sua sede. Sua sede era do derramamento de seu sangue. Ele derramou seu sangue para nos perdoar de nossos pecados e nos dar vida eterna. Jesus nos diz que ele está com sede para demonstrar-nos sua boa vontade em salvar as almas perdidas. Além disso, os filhos de Deus que são salvos pelo sangue de Jesus precisam recompensar este sangue. A forma pela qual você pode pagar este sangue e saciar sua sede é guiar pessoas do caminho do inferno para o céu. Além disso, você deve ser grato por Jesus que derramou seu sangue e agora sacia sua sede, guiando pessoas ao caminho da salvação. 6. Está consumado. Em João 19:30, lemos que Jesus provou o que deram a ele de beber e disse: Está consumado, e curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Jesus aceitou a esponja de vinagre na ponta de um caniço de isopo. Isso não ocorreu porque ele não aguentava mais a sede. Há um significado espiritual para este feito. A razão pela qual Jesus veio em carne para este mundo era para ser crucificado pelos pecados da humanidade. Em seu grande amor por nós, Jesus cumpriu a lei do Antigo Testamento e esteve no lugar de todos, por seus pecados. Durante a época do Antigo Testamento, as pessoas ofereciam animais em sacrifício para Deus, quando pecavam. No entanto, Jesus fez um único sacrifício por todos os nossos pecados derramando seu sangue, Hebreus 10:11-12. Ainda, seus pecados são perdoados quando você recebe a Jesus Cristo porque ele já o redimiu. Redenção e graça através de Jesus Cristo se refere ao novo vinho. Ele bebeu o vinagre para nos dar o vinho novo. O significado espiritual da palavra está consumado. Jesus disse: Está consumado e entregou o seu espírito. O que isso significa espiritualmente? Jesus se tornou carne, veio à terra, pregou o evangelho, curou todo tipo de enfermidade e abriu caminho para a salvação, indo para a cruz por todos aqueles que estavam destinados à morte. Ele cumpriu a lei do Antigo Testamento com amor e se sacrificou ao ponto da morte. Ele também venceu os intentos de Satanás completamente. Isso mesmo, ele completou o plano divino para a salvação da humanidade. Por isso Jesus disse na cruz: Está consumado. Deus quer que seus filhos cumpram tudo, vivendo de acordo com a sua vontade, assim como seu único filho Jesus cumpriu todas as providências da salvação, obedecendo ao Pai ao ponto de sacrificar-se. Ainda, você deve imitar o coração do seu Senhor, adquirindo amor espiritual, carregando os 9 frutos do Espírito Santo, Gálatas 5:22-23, e cumprindo as bem-aventuranças, Mateus 5:3-10. Você deve ser fiel ao trabalho dado a você por Deus. Você deve guiar várias pessoas para a oração, para pregar o Evangelho e para servir na igreja. Eu espero que cada um de vocês, preciosos filhos de Deus, reinem sobre o mundo firmes na fé, esperançosos pelo céu e com amor para com Deus, e que confessem que está consumado, obedecendo a Deus e a sua vontade, da mesma forma que Jesus Cristo nos demonstrou. 7. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. No momento em que ele proferiu suas últimas palavras na cruz, Jesus estava completamente exausto e clamou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Lucas 23:46. Você pode notar que Jesus aqui chamou Deus de Pai ao invés de meu Deus. Isso indicou que naquele momento Jesus havia cumprido toda a sua missão como sacrifício vivo. Jesus entregou sua alma e espírito a Deus. Porque Jesus, que veio à terra como nosso Salvador, entregou a sua alma e espírito nas mãos do Pai. O homem é composto de espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Quando ele morreu, sua alma saiu de seu corpo. Seu espírito e alma irão para o lado de Deus, se for filho de Deus. Ao contrário, se você não é filho de Deus, seu espírito e alma irão para o inferno. Lucas 16:91-31. Seu corpo é enterrado e retorna ao pó. Jesus, o Filho de Deus, se tornou carne e veio a este mundo.
Ele tinha espírito, alma e corpo da mesma forma que nós. Quando foi crucificado, seu corpo morreu, mas não sua alma e espírito, e ele os entregou nas mãos do Pai. Deus recebe seu espírito e sua alma quando você morre. Se Deus recebe apenas o espírito e não a alma, você nunca experimentará a verdadeira felicidade no céu ou será agradecido do fundo do seu coração. Por quê? Você não se lembrará de coisas como lágrimas, tristeza, sofrimento e todas as outras coisas que passou nesta terra. Por isso Deus recebe espírito e alma. Então, por que Jesus entregou ambos a Deus? É porque Deus, o Criador, governa tudo e a todos e cuida da vida, morte, maldição e bênção. É como dizer, tudo pertence a Deus e está sobre sua soberania. Ele é o único que responde às suas orações. Ainda, Jesus mesmo teve que orar para entregar seu espírito e alma a Deus. Mateus 10, 29 a 31. Jesus clamou alto. Por que Jesus clamou em voz alta, mesmo estando em meio a tanto sofrimento, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Isso aconteceu porque ele queria que as pessoas que estavam perto dele escutassem e para que soubessem que o clamor era a vontade de Deus. A sua oração para a entrega de seu espírito a Deus foi tão fervorosa quanto aquela no Getsêmani, antes de ser preso. Também, a oração de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, nos prova que Jesus cumpriu tudo conforme a vontade de Deus. Isso mesmo, agora podia entregar seu espírito a Deus depois de ter completado sua missão e de ter cumprido completamente a vontade de Deus. O apóstolo Paulo confessou: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, 7 a 8. O diácono Estevão também viveu conforme a vontade de Deus e manteve sua fé. Por esse motivo, ele pôde orar: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e adormeceu. Atos 7, 59. Os apóstolos Paulo e Estevão não poderiam orar dessa maneira se tivessem uma vida indigna, de natureza pecaminosa. Da mesma forma, você pode dizer orgulhosamente: Está consumado, e Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, da mesma forma que Jesus fez, se vive de acordo com a vontade do Pai. O que aconteceu após a morte de Jesus? Jesus morreu na cruz depois de pronunciar suas últimas 7 palavras. Ocorreu na 9ª hora, 3 horas da tarde. Mesmo sendo dia, as trevas tomaram conta de toda a terra da 6ª hora, meio-dia, até a 9ª hora, e a cortina do templo se rasgou em duas. Lucas 23, 44 a 45. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 51 a 53. Há um significado espiritual muito importante na frase: o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O longo véu do templo dividia o lugar santo do Santo dos Santos. Ninguém podia entrar no lugar santo que não fosse sacerdote, e somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. O corte no véu do templo indicou que Jesus se ofereceu como sacrifício para romper com os pecados. Antes de o véu ser partido em dois, o sumo sacerdote oferecia sacrifícios a Deus em favor do povo e meditava a Deus. Você agora pode ter um relacionamento direto com Deus, porque a parede de pecados partiu em duas após a morte de Jesus. Isso mesmo, aquele que crer em Jesus Cristo pode entrar no santo lugar e louvar a Deus sem a intermediação de sumos sacerdotes ou profetas. Além disso, em Hebreus lemos: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, 19 a 20. E mais, a terra tremeu e as rochas se partiram. Todos esses eventos sobrenaturais nos dizem que toda a natureza neste evento foi abalada. Foi uma representação da dor de Deus sobre a maldade do homem.
Deus expressou ali que estava profundamente magoado porque o coração do homem era muito corrupto para receber a Jesus Cristo, mesmo sabendo que Jesus morreu por eles. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos ressuscitaram. Essa é uma evidência de que aquele que acredita em Cristo é perdoado e vive novamente. No mais, espero que você entenda o significado especial e o amor do Senhor em suas últimas palavras na cruz e que você possa levar uma vida cristã vitoriosa.